Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam se cuidando, a família de vocês também, os amigos, para que todo mundo fique bem, cheio de saúde e logo a gente possa estar todos juntos novamente, né? Estudando, aprendendo lá na nossa escola, ok? Hoje, então, nós vamos começar a nossa aula do número 6 da disciplina de matemática comigo, professora Suelen. Vamos ver, então, sobre o que será a nossa aula. Então, hoje nós vamos ver sobre construção de fatos fundamentais da adição. Nessa aula, nós vamos estudar e aprender um pouco mais sobre adição. Apesar do nome, né, da aula ser comprido, complicado, nós vamos estudar sobre adição. Vamos aprender um pouco mais, então, sobre essa operação matemática. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de adição, construir e utilizar fatos básicos da adição e utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver cálculos de adição, ok? Então, adição, o que é adição? A adição, ela traz a ideia de juntar, acrescentar. Então, se a gente falar adição, nós sabemos que nós vamos ter mais, né? Nós temos que somar, pegar dois números ou duas quantidades e juntar, acrescentar uma na outra. Esse é o conceito, significado de adição. E quando realizamos um cálculo no papel, nós utilizamos o sinal mais, né? Que chamamos de mais, então, que é esse cruzadinho, que é o sinal que nós vamos utilizar sempre na adição. Muito importante, pessoal, quando nós vamos fazer o cálculo, né? Montar ele no papel, no quadro, a gente sempre lembrar de colocar o sinal. Se é adição, o sinal de mais, se é subtração, o sinal de menos, porque senão a gente não sabe qual cálculo a gente vai ter que fazer. Por isso que é muito importante a gente sempre gravar o sinal de cada operação. Por exemplo, em um bolso eu tenho 2 balas e no outro eu tenho 3 balas. Quantas balas eu tenho? Então, em um eu tenho 2. No outro, né? Fui lá mexer no outro bolso, assim, mais 3. Então, eu tinha 2 mais 3. Quantas balas nós vamos ter agora? Então, nós temos que juntar. Nós podemos contar uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5. Mas se fosse um número maior? Por exemplo, nós tivéssemos que somar 20 mais 17. Né? Nós não temos tantos dedos. Aí já fica um pouquinho mais difícil de fazer dessa forma. Aí nós temos que aprender a fazer o cálculo, mas aqui nós podemos utilizar os dedos, ou até mesmo nós podíamos contar na tela e juntar essas duas quantidades. Aqui então nós temos o cálculo, se nós fôssemos então fazer a continha. Então nós tínhamos que pegar 2 balas mais 3 balas e aí nós teríamos 5 balas. Na adição, não faz diferença no resultado a gente colocar o número maior em cima ou embaixo, o resultado vai ser sempre o mesmo, ok? Quando realizamos um cálculo, devemos prestar atenção para colocarmos os números em seus lugares corretos. O que significa isso? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Ali no quadro nós temos o exemplo, certo? 36 mais 25. Eu tenho unidade e tenho dezena, então eu tenho que colocar a unidade, que é o 5, embaixo da unidade, que é o 6. E a dezena, que é o 2, embaixo da dezena, que é o 3. Por quê? Se eu fizer desta forma, está errada, o resultado vai ser completamente outro, vai estar errado. Aqui eu não tenho nada com unidade, eu tenho uma unidade com dezena,
Aqui que era dezena virou centena, vira maior confusão, certo? Então, sempre que nós formos fazer um cálculo, a gente precisa prestar atenção. Pode ser de adição, de subtração, que nós temos que colocar as unidades no seu local correto, as dezenas, as centenas, as unidades de milhares e assim por diante. Ok, pessoal? Nós sempre vamos começar de trás para frente. Por quê? Porque às vezes eu posso ter um número, por exemplo, que vai ter 3 algarismos e o outro vai ter 2. Por exemplo, se eu fizer o número 100, tem unidade, dezena e centena. Mas o número 20, nós só temos 2 algarismos. Se eu começar daqui, o 2, que é dezena, já vai ser centena, certo? E aqui não tem nenhuma unidade. Como que eu tenho dezena e não tenho unidade? Não pode. Então, sempre começar a colocar o número pelas unidades, ou seja, de trás para frente. Ah, mas aqui não tem nada embaixo da centena aqui. Não faz mal, eu só tenho unidade e dezena. A unidade está no lugar da unidade? Sim. A dezena está no lugar da dezena? Sim. É isso que importa. Se não tem centena para colocar embaixo da centena, não faz mal, contanto que a unidade e a dezena estejam no local correto. Ok, pessoal? Então, o prof vai apagar esse aqui, que eu coloquei de exemplo, e nós vamos então fazer o cálculo, né, que nós temos ali no quadro, que é o 36 mais 25. Então, 6 mais 5, quanto que dá? 6 mais 5, 11. Muito bem. Agora, o que nós temos que pensar? Que 11 é unidade e dezena. Então, o que a gente faz nessa hora? Nós colocamos, a prof vai escrever aqui o 11 para a gente não esquecer como é que é. Ó. Nós vamos pegar a unidade do 11, que é o número 1, e vamos colocá-la aqui na linha da unidade, certo? E o que nós vamos fazer com o 1, que é dezena? Nós vamos então colocar ele aqui em cima, nós vamos trazer ele para dezena, certo? Então, o 1 da unidade ficou aqui na linha da unidade e o 1, que é dezena, nós trouxemos ele aqui para a linha da dezena. Nós não podemos colocar 11 aqui se nós ainda temos números para somar, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Lembrando que é adição. Vamos somar esse 1 com o 3, são 1 mais 3, 1, 2, 3, 4, mais o 2 que nós temos aqui. Então, 4, 5, 6. Então, nós temos 36 mais 5, 61. Aqui, então, exemplificando o que a prof fez. Então, se nós temos um resultado que tem 2 algarismos, o algarismo da unidade fica no resultado e o algarismo da dezena nós vamos passar e somar para o número que vem a seguir, ok? Então, ali a prof escreveu 6 mais 5, 11. Deixamos uma unidade na coluna da unidade e uma dezena levamos para a coluna da dezena. Muito bem. Agora, então, nós vamos treinar, vamos fazer alguns cálculos, resolver alguns probleminhas. No seu caderno, realize os cálculos das questões abaixo. Então, agora vocês vão parar o vídeo, pegar o caderno, o lápis, a borracha, vão copiar os problemas, deixando um espaço entre eles e vão resolvê-los, ok? Aí, quando vocês terminarem, vocês continuam o nosso vídeo para a gente conferir se está tudo certinho, ok? Então, a número 1, a questão diz o seguinte: Ana tinha 13 figurinhas e comprou mais 5. Quantas figurinhas ela tem? Então, vamos fazer aqui, questão número 1. Ana já tinha 13, então eu já tenho um número,
posso colocar ele aqui já. Então, se ela comprou mais 5, Helena, já sabemos então que é mais. Mais quanto? 5. Sinal de mais 5. Como 5 nós só temos unidade, então vai ficar unidade com unidade e dezena sem nenhuma dezena. Não tem problema nenhum. Então, agora vamos fazer a conta. 3 mais 5, então 3. 4, 5, 6, 7, 8. Como nós só tivemos o número 8, nós só temos um algarismo, só temos unidade, nós não vamos trazer nada para cima, ok? E aqui, então, 1 mais nada, 1. Então, 13 mais 5 deu 18. Então, 18 figurinhas. Vamos marcar aqui do lado, para nós não esquecermos o que número que é esse. 18 o quê, né? Número 2. Kiko tem 24 bolinhas de gude. Após um jogo, ele ganhou mais 11. Com quantas bolinhas ele ficou? Então, vamos lá. Número 2. Então, o Kiko tem 24. E ele, então, ganhou mais 11. Então, unidade, unidade, dezena com dezena. Então, vamos somar. 4 mais 1, 4, 5. 2 mais 1, 3. Então, agora ele tem 35 bolinhas. Vocês vão fazer a resposta bem completinha, né? Nós já vamos ver nos próximos slides. Que a gente está escrevendo só para não esquecermos o que corresponde a essa quantidade. A 3. Em um cesto da feira há 37 maçãs, em outro há 20 laranjas. Se juntarmos as frutas dos 2 cestos, quantas teremos? Então, nós temos uma quantidade em um cesto, outra em outro, e nós temos que juntar as duas quantidades. Então, nós temos 37 maçãs mais 20 laranjas. Unidade com unidade, dezena com dezena. Por que a prof sempre diz isso, né? Unidade, unidade, dezena e dezena. Para a gente não esquecer de conferir se nós colocamos todos os números nos lugares corretos antes de fazer a conta, ok? Então, 7 mais 0 fica 7. 3 mais 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós ficamos com 57 frutas. Ok, resolvemos os nossos 3 probleminhas. Vamos, então, agora conferir para ver se todos estão corretos, ok? Então, a 1, Ana tinha 13 figurinhas e comprou mais 5. Quantas figurinhas ela tem? 13 mais 5, 18. Ana tem 18 figurinhas. Certa a nossa primeira. A 2. Kiko tem 24 bolinhas de gude. Após um jogo, ele ganhou mais 11. Com quantas bolinhas ele ficou? 24 mais 11 igual a 35. Kiko ficou com 35 bolinhas. Certa a nossa continha também. Vocês conferem lá no caderno de vocês. E a número 3, em um cesto da feira há 37 maçãs, em outro há 20 laranjas. Se juntarmos as frutas dos 2 cestos, quantas teremos? Então, ali nós temos 37 mais 20, 57. Se juntarmos os 2 cestos, teremos 57 frutas. Aqui nós fizemos, deu 57 também, então está correto também, ok, pessoal? Então, lembrando, quando nós vamos adicionar, nós então vamos juntar, somar 2 quantidades ou 3 quantidades e assim por diante. Importante a gente lembrar então que unidade sempre embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, quando tiver centena
a mesma coisa, ok? O prof vai fazer aqui mais um exemplo de quando nós temos um algarismo com dois números com resultado, para vocês lembrarem então. Por exemplo, se nós formos somar 38 mais 24, ok? 8 mais 4, 9, 10, 11, 12. Eu não posso colocar o 12 aqui porque eu ainda tenho o 3 e o 2 para somar, ok? Então, o que a gente faz? A gente deixa o 2, a unidade, o número de trás, no resultado e traz aqui para o número ao lado, para o vizinho, a dezena, ok? E aí a gente soma junto, a gente faz 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 5, 6. Então, 38 mais 24, 62. Então, se nós temos aqui resultado com dois algarismos, a unidade fica, a dezena a gente coloca lá em cima para somar com os números seguintes. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje de matemática era sobre adição. Nós vamos estudar ainda mais sobre adição. Vamos deixar ela cada vez um pouquinho mais difícil, certo? Por isso que é importante prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, voltem os slides, façam as nossas atividades novamente, os cálculos que nós fizemos aqui. Peçam às vezes para alguém da família fazer algumas continhas para vocês também e depois conferir juntos, ok? Assistam a nossa aula se vocês acharem necessário para entender ainda mais. E depois lá na plataforma vocês realizam com bastante atenção, bastante capricho as nossas atividades, ok? Então vejo vocês na próxima aula e se cuidem!